Decisão é a opção para uma estratégia para a solução de uma necessidade. O ser humano pode gerenciar com relativa exatidão, observando simultaneamente até 3 variáveis. Então, o processo decisório em si é algo complexo, já que muitas variáveis têm que ser gerenciadas em um ambiente corporativo. Outro aspecto importante é o fator tempo. Quando escasso, por si só, ele é responsável por muitas decisões equivocadas. Ambientes complexos que exigem decisões rápidas demandam o uso de ferramentas que automatizem o processo decisório, de forma a prover ao gestor uma perspectiva adequada para a tomada de decisão. E, em muitos casos, a automação dos processos decisórios em uma unidade hospitalar demanda a utilização de múltiplas ferramentas de TI. O Optivision é um empreendimento conduzido pela Optimus Soluções Especializadas com o objetivo de desenvolver o OptiLife, um sistema de apoio a decisões clínicas. Com os conhecimentos cedidos pela FBC, Fundação Baiana de Cardiologia e sua participação como Hospital Campo de Prova, o OptiLife foi desenvolvido para aperfeiçoar a integração das ferramentas de TI hospitalar, provendo aos profissionais de saúde uma plataforma integrada para o suporte ao processo decisório adequada às necessidades da FBC. Muitos hospitais têm seus processos administrativos integrados através da utilização de softwares da classe ERP, Enterprise Resource Planning, a exemplo do SAP R3, Proteus ou Smart. Porém, apesar do seu sucesso na integração de dados, os ERPs possuem interfaces pouco amigáveis. Em alguns casos, não possuem mobilidade nativa. Muitas vezes, os alarmes dos processos que eles automatizam têm que ser programados à parte. Outra importante ferramenta ao suporte e ao cuidado de pacientes são as centrais de monitoramento. Muitas centrais não possuem integração nativa com os ERPs, a menos que tenham sido adquiridas junto aos seus fornecedores. A mobilidade também é outro aspecto a ser observado, já que muitas das centrais disponíveis no mercado não apresentam nativamente o estado vital de pacientes em dispositivos móveis. O OptiLife compõe uma plataforma móvel, amigável e de excelente usabilidade que integra os dados do Smart com os dados das centrais de monitoramento. Dentre as funções do OptiLife se destaca o módulo de acompanhamento remoto de pacientes, tanto em emergência quanto em internamento. Por meio deste módulo, os profissionais de saúde podem acessar remotamente as informações disponíveis no Smart, a exemplo do cadastro de pacientes e dos questionários de avaliação de dor torácica. Tudo isso associado às informações dos monitores multiparamétricos, juntamente com o histórico de sinais vitais dos atendimentos emergenciais e internamentos. O OptiLife também permite o acesso integrado às informações dos questionários de avaliação de riscos de flebite, queda e úlcera por pressão, que são periodicamente aplicados aos pacientes internados. Além da integração de informações de forma harmônica, o OptiLife provê uma série de notificações automáticas, a exemplo dos alarmes de elevação de riscos de flebite, queda e úlcera por pressão. Este sistema de apoio à decisão analisa os questionários de avaliação de risco alimentados no Smart e sempre que houver uma elevação na pontuação total de qualquer um destes riscos, uma notificação de alarme será emitida para o respectivo gestor do processo,
que poderá atuar proativamente no paciente alarmado e evitar que o risco se materialize em um evento adverso, melhorando assim a qualidade do atendimento aos pacientes. O OptiLife também disponibiliza os alarmes de prescrição periódica não emitida, prescrição complementar emitida e item de prescrição suspenso. Estes alarmes melhoram a comunicação entre médicos e enfermeiros, evitando principalmente que itens de medicação suspensos sejam ministrados equivocadamente. O OptiLife também integra informações dos questionários de Fugulin alimentados no Smart, disponibilizando seu histórico organizado para a equipe de assistência. Além disso, o OptiLife implementa um algoritmo que dimensiona a força de trabalho adequada para cada unidade de internamento. Este algoritmo funciona com base nos questionários de Fugulin. O painel de gestão de demanda do OptiLife provê ao gestor uma visão integrada dos níveis de demanda de cada unidade de internamento em relação à força de trabalho alocada. Esta função permite a realocação sistemática dos profissionais de assistência, equilibrando a demanda de acordo com os recursos disponíveis, otimizando e elevando o desempenho do time e, por consequência, melhorando também a qualidade do processo de assistência aos pacientes. A integração das centrais de monitoramento com o OptiLife é possível graças a outro produto, o OptiData, uma base de dados temporal desenvolvida pela Optimus no âmbito do projeto OptiVision. As bases de dados temporais, ou historiadores Big Data de processos, são utilizados em larga escala na área industrial há quase 3 décadas. O OptiData é um produto inédito na área de TI hospitalar. Ele é resultado de uma adaptação das tecnologias de compressão de dados dos historiadores industriais para fins específicos de armazenamento temporal de sinais vitais em unidades hospitalares. Uma central de monitorização concentra os dados de todos os monitores multiparamétricos que estão sob sua supervisão em uma unidade hospitalar. O OptiData implementa uma interface de comunicação com estas centrais, coletando e armazenando continuamente os dados vitais de pacientes monitorados e os disponibiliza para o OptiLife, que por sua vez também está integrado com o Smart. O contexto tecnológico formado pelo OptiLife e OptiData fornece aos profissionais de saúde uma visão integrada das informações dos seus pacientes, otimiza a performance das equipes de assistência e reduz a ocorrência de eventos adversos, promovendo o aumento da qualidade dos processos e assim melhorando os resultados da instituição hospitalar. Tudo isso abre um novo horizonte. As atuais bases de dados das centrais de monitorização possuem limites muito tímidos para o armazenamento de dados de sinais vitais. Em uma UTI de 20 leitos, se forem monitoradas 5 variáveis, tais como temperatura, frequência cardíaca, saturação de oxigênio, respirações por minuto e pressão sanguínea, e se o armazenamento desses dados for realizado a uma taxa de 1 registro por minuto, os bancos de dados relacionais atualmente embarcados nas centrais de monitoramento alcançarão seus limites em menos de 30 dias. Os algoritmos de compactação temporal embarcados no OptiData possibilitam que este armazenamento seja estendido por anos ou décadas. O OptiData armazenará um enorme volume de dados vitais que, contextualizados pelas informações de intercorrências fornecidas pelo Smart, será utilizado em novos estudos de ciência de dados, que facilitarão a identificação de padrões matemáticos que possibilitem a previsão de intercorrências com antecedência de minutos ou horas. A equipe de desenvolvimento da Optimus trabalha ativamente para agilizar o processo decisório de sua empresa, pois o tempo não espera por ninguém.